Dando continuidade à nossa série Biografias, né? Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 17. Quero ler apenas esse verso com você. Diz assim a palavra do Senhor: honra e glória a Deus para todo sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, te engrandecemos, clamamos a tua presença, ó Deus, nessa noite aqui nesse lugar. Que através da biografia de Jonathan Edwards, o Senhor possa se revelar ao nosso coração, que o Senhor possa falar conosco, que nós possamos, ó Deus, extrair bons exemplos da vida dele, aplicáveis, ó Deus, em nossas vidas pessoais. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, Jonathan Edwards nasceu em 5 de outubro de 1703. Ele era filho do reverendo Timothy e da sua esposa Esther Edwards, né? Ele era o filho único, o único homem, porque ele tinha irmãs. Sabe quantas? 10 irmãs. Jonathan Edwards tinha 10 irmãs, ele era o único, eram 11 filhos, né? Eram 10 meninas e apenas Jonathan Edwards como irmão. Pensa, já na infância, né? Ele começou a sua grande provação, né? Já começou a ser moldado ali como um bom ser humano, né? Na vivência com as suas 10 irmãs. Seu pai era pastor na cidade de Harvard e sua mãe era uma mulher que tinha uma descendência de uma família muito proeminente ali na Nova Inglaterra. Seu pai foi seu primeiro professor. E uma das primeiras formas que seu pai teve de educá-lo foi ensinando o breve catecismo de Westminster. Basicamente, ele aprendeu a escrever e a ler utilizando o catecismo que o seu pai, como pastor, utilizava para ensiná-lo. Então você entende que desde a sua infância ele foi doutrinado na Bíblia, naquilo que era a forma correta de enxergar a palavra de Deus. O pai dele fez exatamente aquilo que a Bíblia nos ensina. Ensina a criança o caminho que ela deve andar, né? O caminho. E o pai dele, de forma muito sábia, fez isso, o ensinou. Prova disso é que, se eu perguntar aqui, quem conhece os catecismos de Westminster, né? Talvez o João, né? E ele desde pequeno já estava aprendendo a ler e escrever com esse catecismo. Influenciado, né, pelo seu pai, ele foi matriculado na escola de Harvard, mas que era ali a escola que preparava, né, para o ensino superior. Mas o seu pai, percebendo que o calvinismo estava muito em baixa em Harvard, ele preferiu matriculá-lo em outra faculdade, que era a faculdade de Yale, né? E ali ele fez o seu, digamos que o nosso conhecido ensino médio e entrou para o bacharelado em humanidades. Dentro do seu bacharelado, ele foi muito influenciado por basicamente duas pessoas. Uma, João Calvino, e outra, John Owen. Lembra John Owen, semana passada, quem nós estudamos? Foi tipo assim, um grande inspirador, né, para este homem aqui. Certo dia, em seu quarto, lendo 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, ele conta na sua biografia que enquanto estava contemplando este versículo, ele teve de fato um encontro real com a presença de Deus. E eu acho isso fantástico. Eu acho fantástico, sabe por quê? Porque ele não estava tipo cantando um worship lá, né, meia hora repetindo uma música, ele não estava dançando, ele não estava pulando, ele estava contemplando a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, porque a Bíblia ela não é um livro para ser lido, ela é um livro para ser contemplado. Enquanto ele estava contemplando, ele diz que ele sentiu, nesse texto que nós vimos, né, a ele, a honra, a glória, ele sentiu algo especial em seu coração, que foi o seu momento de verdadeira conversão. Aos 18 anos, ele começa a escrever as suas chamadas resoluções. O que eram as suas resoluções? Eram diretrizes que ele colocou como objetivo de vida. Então, aos 18 anos, ele pegou ali um caderno e falou assim: nesse caderno eu vou colocar as minhas resoluções. E nesse mesmo caderno, ele começou o seu diário, ou o seu devocional, para que todos os dias pela manhã ele sentasse com o seu caderno e seu lápis e a palavra de Deus e anotasse nesse caderno aquilo que ele estava entendendo da palavra de Deus.
Vejam o quanto um caderno devocional é importante. Ler a Bíblia é sensacional, mas quando nós lemos a Bíblia sem anotar, sem meditar, se torna uma leitura qualquer. E a Bíblia, como livro sagrado, não pode ser lido de qualquer forma. Então ele institui um caderno para escrever as suas resoluções, né, que eram curtas frases de objetivos de vida, e o seu caderno devocional. Era interessante que ele conta também, na verdade isso são as pessoas que escreveram sobre a biografia dele. Ele sempre no seu casaco andava com um lápis, um pedaço de papel e alguns alfinetes. Então, dependendo do lugar onde ele estava, né, andando na rua, de repente ele tem um pensamento que o leva a Deus. Ele fala, nossa, que interessante. Ele tirava um pedaço de papel de um bolso, pegava a caneta, anotava, colocava no alfinete e pregava no seu casaco. E andava com aquilo ali o dia todo, até que no final do dia ele chegasse, tirava aquela anotação e passava para o caderno dele. Em 1723 ele termina o seu mestrado. O título da dissertação de mestrado dele era Aos olhos de Deus, um pecador não é justificado, exceto por meio da justiça de Cristo, obtida pela fé. Depois disso ele foi trabalhar na igreja congregacional em Bolton, onde conheceu uma moça virtuosa chamada Sarah Pierpont. Após 4 anos de amizade com Sarah, ele pede a mão dela em casamento. Então, nos mostra um outro detalhe fenomenal de todas as biografias que nós estamos vendo. Todos os grandes homens e todas as mulheres proeminentes que nós estudamos aqui conheceram o grande amor da sua vida e tiveram sucesso nos seus relacionamentos, porque os seus relacionamentos foram instituídos na casa de Deus. Ali naquela pequena congregação que ele começou a frequentar, ele conhece essa garota e os dois se casam. Nesse período ele travou uma luta interna entre se tornar um acadêmico, um professor, porque ele já tinha um mestrado, né, que para aquela época era raríssimo, ou se tornar um pastor mesmo de igreja. No ano de 1727 ele toma a decisão e ele decide, ao invés de ser professor, intelectual na faculdade, resolve pastorear. E ele vai auxiliar o seu avô na igreja, né, de Northampton, em Massachusetts. E ali ele fica um período muito grande auxiliando o seu avô, né, e aprendendo. Após a morte do seu avô, os próprios membros aclamam para que ele pudesse se tornar o pastor principal da igreja. E em poucos meses de pregação a cada domingo, as pessoas começam a se encantar com a fluência que ele tinha, a profundidade, a seriedade que ele tinha na palavra e a forma com a qual as pessoas diziam que parece que a palavra dele entrava dentro dos seus corações. O cuidado que ele tinha ao preparar os seus sermões. E cada vez mais aquelas pessoas foram se encantando e a igreja do seu avô, que estava estagnada, agora começa a viver uma espécie de mini avivamento. O seu ponto principal nas suas pregações, que era algo que ia direto ao coração das pessoas, era a defesa da doutrina puritana. O que eram os puritanos? Vocês lembram da semana passada? As pessoas que queriam a purificação da Nova Inglaterra. E mesmo não estando mais na Inglaterra, né, ele tinha essa visão de que havia necessidade de uma purificação dentro da igreja. Ele pregava sobre isso. No ano de 1734, um pequeno novo avivamento começa nessa região do norte dos Estados Unidos, que era chamada de Nova Inglaterra. E esse avivamento, ele começa a mexer com as pessoas. E esse avivamento não começou porque foi uma banda lá fazer um show, né? Porque a galera reuniu dentro de um estádio. Não. Esse avivamento começou com uma série de sermões. Qual era essa série de sermões? A justificação pela fé. Basicamente, Jonathan Edwards ia para a igreja e pregava o sermão e as pessoas começavam a praticar aquilo que estava sendo pregado. O amor uns pelos outros, a alegria e principalmente a preocupação com a alma. As pessoas começavam a se preocupar com a sua própria alma. Isso é muito interessante. Às vezes a gente entra e sai da igreja de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas e você tem parado para se perguntar como está a sua alma? Como está a sua saúde espiritual? Será que a sua saúde espiritual está tão bem como a sua saúde física? Né? Será que você consegue correr os seus 5 km matinal
espiritualmente como você consegue naturalmente, né? Será que você consegue gastar ali as mesmas horas que você gasta levantando supino na academia, né? Em oração, né? Será que o que você investe em proteína e BCA é o mesmo que você tem investido, né? Na teologia e na leitura bíblica? Nós precisamos nos perguntar isso, e esse avivamento começa exatamente com isso, a preocupação das pessoas, né, com o amor uns pelos outros, com a alegria que precisava permear as suas relações. Em 1736, ele escreve uma carta sobre aquilo que estava acontecendo. Ele estava encantado com a forma como as pessoas queriam aprender, queriam ouvir da palavra de Deus. Ele escreve essa carta para um amigo chamado Benjamin Coleman, que pega a carta e fala assim, isso aqui não pode ser apenas uma carta. E ele transforma aquela carta num livro, né, que é denominado A Faithful Narrative of the Surprising Work of the God in the Conversion of Many Hundred Souls in Northampton, né? Um tratado sobre a conversão de centenas de milhares de pessoas na cidade de Northampton através do manifestar da glória de Deus. Bom, estava tudo maravilhoso. Estava sensacional, a igreja crescendo, esse mini avivamento, mas esse não era ainda o grande avivamento. E na história da igreja existe o grande avivamento nessa região dos Estados Unidos, que acontece no ano de 1740. Além de Jonathan Edwards, nessa época, havia também George Whitefield, que estava fazendo vários trabalhos missionários. Edwards convida George Whitefield para pregar na igreja dele. Sabe o que acontece? George Whitefield vai pregar na igreja dele, ele senta no primeiro banco e ele descreve, enquanto George Whitefield pregava, eu não conseguia reter as minhas lágrimas. Durante toda a pregação, minhas lágrimas caíam em meu colo. Era algo maravilhoso que estava acontecendo. Mas em uma certa noite, uma certa ocasião, mais precisamente 8 de julho de 1741, numa pregação chamada Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, algo acontece. Observação, essa pregação, ele já tinha pregado lá na igreja dele de Northampton. Foi uma pregação assim, como uma outra qualquer, abençoada. Já viu? O culto foi bom, foi a pregação, abençoada. Ele pega essa mesma pregação e vai na igreja de Enfield pregar ali para aquele povo, exatamente baseado naquele mesmo esboço dele. E ele começa a pregar. E naquela época, não sei se vocês sabem, os púlpitos eram grandes, né? Ele colocava ali o esboço e a pregação era uma espécie de leitura, tá bom? Hoje, né, a oratória que nós temos de movimentar e de andar, naquela época o pregador ficava parado e basicamente ele ia lendo os seus trechos. E às vezes levantava os olhos, né, e continuava lendo. E ele está pregando ali para aquela igreja. O título era Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Enquanto ele está pregando, de repente ele começa a ouvir uns barulhos. Ele levanta a cabeça, mas não eram as crianças que estavam correndo, né? Ele abaixa e continua pregando, continua falando. De repente ele começa a ouvir sussurros de como se pessoas estivessem chorando. Ele levanta a cabeça, dá uma olhada e continua pregando. De repente, esse som ficou muito próximo dele. E aí ele resolve sair de trás do púlpito. Quando ele sai de trás do púlpito, que ele olha, a igreja inteira estava agarrada ao altar. Havia algumas pessoas segurando nas colunas da igreja. E essas pessoas choravam e diziam, Deus, salve a minha alma. Eu não posso morrer hoje. Eu não posso morrer hoje e me perder. Deus, salve a minha alma. E essas pessoas choravam, a ponto de que ele teve que parar o sermão. Ele para o sermão, eles fazem uma oração e ele volta a pregar. Quando ele volta a pregar, o choro comove basicamente todo mundo da igreja. E as pessoas se seguram na cadeira dizendo, Deus nos salve, Deus nós te aceitamos. E aquilo ali começa como se fosse um tremor na igreja. As pessoas não queriam ir embora da igreja. Não era porque estava tocando uma música bonita, não era porque estava acontecendo algo, um evento na igreja. Era porque as pessoas estavam com as suas almas contritas verdadeiramente diante de Deus naquela situação. As pessoas não quiseram ir embora, ele pega as coisas dele e vai embora.
Enquanto ele está indo embora nas ruas, ele vai passando e ele começa a ouvir os choros dentro das casas, as pessoas chorando dentro de casa, e diz que em certas circunstâncias ele para e dá uma olhada, e as pessoas estão ajoelhadas em suas casas orando com a mesma oração: Deus salve a nossa alma. Ali começa o grande avivamento na região da Nova Inglaterra, na região do norte dos Estados Unidos, um avivamento sem precedentes na história, exatamente por conta da pregação da palavra de Deus. Nesse período, então, ele influencia centenas e centenas e milhares de outros jovens a seguirem esse caminho, a seguirem esse propósito. Uma outra obra que ele publica exatamente nesse período de avivamento foi o Treatise Concerning Religious Affections, que ficou traduzido como Afeições Religiosas, e se tornou talvez um dos livros mais lidos de Jonathan Edwards durante a história. Mas o tempo passa e no ano de 1750 acontece algo marcante na vida desse homem, chamada dolorosa separação. Ele ainda era pregador lá na igreja do avô dele. E ele resolve chamar a igreja, tipo dar uma... Quem aqui já levou uma chamada do pastor? Tipo, vigia, né? Ele resolve chamar a igreja. Sabe por quê? O avô dele deixava todas as pessoas que confessassem a Jesus podiam tomar a ceia. Você confessa Jesus como seu Senhor? Pode tomar a ceia. E aí ele chega para a igreja e fala assim: de agora em diante, além de confessar Jesus, você vai ter que ter frutos do Espírito. Depois que você tiver frutos do Espírito, quais são os frutos do Espírito? Mansidão, amor. Depois que você tiver os frutos, aí você vai tomar a ceia. E aí, sabe a galera das antigas, que era da época do vô dele, não fica nada satisfeita. O pessoal, não, mas não está certo, a gente tem que deixar a gente tomar a ceia. E ali começa um motim, uma tensão dentro da igreja, e eles fazem uma votação. E na votação, aqueles que eram a favor do que Jonathan Edwards estava fazendo, perdem. E ele, então, é desligado da igreja. Nesse período, ele recebe diversos convites para ir para Boston, para ir para a Escócia, né, para ir para a Europa, mas ele não aceita nenhum desses convites. Ele usa esse tempo como um tempo de oração. Mas aparece um novo convite para ele, e ele resolve aceitar. Em 1751, um ano depois, um convite de uma aldeia de índios moicanos o convidam para ir pregar ali. E ele não apenas vai pregar nessa aldeia para 250 índios, mas como passa a viver como um missionário naquela aldeia. Você já parou para pensar? E talvez isso nos mostre o porquê que esse homem foi um homem da magnitude que ele foi na história do cristianismo. Ele saiu de uma igreja mega gigantesca. A sua fama estava basicamente em toda a região da América. Ele tinha convites de igrejas enormes, mas de repente ele recebe um convite para ser missionário, para pregar para os índios moicanos. E ele aceita esse convite. E aí o pessoal fala que talvez foi o maior paradoxo da história. Um mestre, professor de universidade, pregando para índios que não tinham nem a terceira série. Mas é isso que faz a vida dos grandes homens de Deus. A sua capacidade de entender que o seu chamado não é um chamado para a multidão. Aquilo que nos faz entender que o nosso chamado não é um chamado para... Hoje tem uma coisa que nos atrai muito, né? Chamada like. Todo mundo hoje quer like. Todo mundo hoje quer ser visto. Sim ou não? Ou você põe a foto lá só para postar na sua rede social? No mínimo você quer que alguém dê um coraçãozinho lá nela, né? Um comentáriozinho, então, nossa, a pessoa comentou, aí você vai, esse é meu amigo, né? Comentário, poxa, né? Eu quero visualizações no Stories. Os homens e mulheres de Deus não vivem em procura de visualizações e de likes. Os homens e mulheres de Deus vivem em procura de uma vida piedosa, devota, diante do Senhor. Uma vida de levar o Evangelho a toda criatura. Uma vida de que não interessa para quem seja, se você vai pregar para uma criança ou se vai pregar para um auditório com 1000 pessoas. Você vai pregar do mesmo jeito, porque essa é a sua missão. Essa era a missão de Jonathan Edwards. E nesse período, como ele estava ali na aldeia, diz que ele gastava, né, depois de pregar para os índios todos os dias, ele gastava cerca
cerca de 13 horas do seu dia, estudando e escrevendo. Estudando e escrevendo. Nesse período, uma das coisas maravilhosas que ele escreve é o livro Freedom of the Will, traduzido como Livre-Arbítrio. Uma das grandes obras de Jonathan Edwards se chamava Livre-Arbítrio. Leia essa obra sobre o livre-arbítrio. Assim que você tiver a oportunidade, leia essa obra e você vai entender o que é o livre-arbítrio, segundo a ótica de Jonathan Edwards. Bom, terminando esse período dele, e aí eu passo para a nossa conclusão, terminando esse período naquela região ali de vários anos junto com aqueles índios, ele já, por conta da idade, percebe que é hora de retornar. E ele recebe um convite da faculdade de Princeton para estar ali na faculdade. E ele vai então para saber qual era, o motivo daquele convite. A sua esposa fica em outra cidade, organizando as coisas da mudança. Quando ele chega ali em Princeton, falam para ele: não, nós queremos que você assuma a presidência da universidade. E nada mais, nada menos, a universidade mais influente dos Estados Unidos durante o século XIX era a Universidade de Princeton. Ele assume então ali como reitor e presidente da universidade. Um mês após, acontece algo. Uma grande epidemia de varíola acomete toda a região dos Estados Unidos e já estava acometendo toda a Europa. Uma epidemia, sem precedentes. E aí o que acontece durante essa epidemia? Aí agora vamos lá, gente. Eu estou falando de um fato histórico, tá bom? Sem posicionamentos partidários. Durante esse momento da grande epidemia de varíola, Jonathan Edwards assume um compromisso. Ele se dispõe a ser vacinado para mostrar para as pessoas que elas podiam vacinar, para mostrar para as pessoas que a medicina daquela época estava evoluindo. E aí então ele é inoculado com a vacina. 2 meses depois ele tem uma reação adversa a essa vacina. Poucas semanas após, Jonathan Edwards está numa cama juntamente com suas filhas, dizendo as suas últimas palavras antes de vir a óbito. No leito, ali onde ele morreria por conta daquela reação adversa à vacina que ele tomou, ele vira para as suas 2 filhas, Esther e Lucy, e diz para elas: olha, anotem o que eu vou falar e mandem para sua mãe que ainda não veio, que está na outra cidade preparando a mudança. E ele diz o seguinte, abre aspas para Jonathan Edwards: parece-me ser a vontade de Deus que eu cedo as deixe. Por isso transmitam meu maior amor à minha querida esposa. E digam-lhe que a excepcional união que por tanto tempo existiu entre nós teve uma natureza espiritual e, portanto, conforme creio, continuará por toda a eternidade. Após dizer essas palavras, ele dá o seu último suspiro e morre ali naquela cama. Quando a sua esposa Sarah recebe a carta, ela escreve novamente para sua filha Lucy, dizendo: minha querida filha, o que eu devo dizer? Um Deus santo e bom cobriu-nos agora com uma nuvem escura. Sejamos submissas ao Mestre e tapemos a nossa boca com as mãos. O Senhor fez isso, mas o meu Deus vive e tem todo o meu coração. Que grande legado seu pai e meu esposo nos deixou. Eu aprendo com a carta de Edwards a profundidade de um verdadeiro amor e ao mesmo tempo aprendo com a carta de Sarah a profundidade de um verdadeiro amor a Deus, por saber que Ele fez e Ele era Senhor sobre toda a história. Por que Edwards? Para finalizarmos agora, por que esse homem ser escolhido para tão grande obra? Por que um homem desse tamanho, no céu, que foi precursor de um dos maiores avivamentos, e na terra, devido ao tamanho conhecimento que ele tinha? Segundo Steven Lawson, talvez uma tríade, 3 fatores, tornou esse homem tão digno de ser chamado homem de Deus. A combinação da sua teologia reformada, do seu talento extraordinário e da sua piedade fervorosa. Deixa eu te dizer uma coisa, você tem um talento intrínseco em você,
e esse talento foi Deus que te deu. Existem só duas coisas agora que faltam para você ser como Edwards: um homem piedoso e uma mulher piedosa. Talvez não seja fácil deixar de procurar as visualizações e os likes para procurar amar as pessoas. Mas se você quer ser uma mulher como a esposa de Edwards, ou um homem como o próprio Edwards, pegue o seu talento e coloque diante de Deus aquilo que você sabe fazer. Ofereça esse seu talento em piedade para ajudar outras pessoas. E tenha uma verdadeira teologia dentro do seu coração. Tenha uma verdadeira teologia dentro do seu coração. Para terminarmos, lembra que aos 18 anos ele começou a escrever as suas resoluções? Ao longo da sua vida, ao todo, o seu caderno de resoluções foi composto de 70 resoluções. E eu falei, eu tenho que encontrar essas resoluções de Edwards. Elas têm que se tornar também as minhas resoluções. E pela graça de Deus eu consegui encontrar as 70. E hoje coloquei-as como uma leitura de cabeceira para mim. Pelo menos uma vez ao mês eu tenho que ler essas resoluções. E eu queria ler para vocês apenas, não as 70, apenas algumas daquelas que eu acho as mais especiais. Uma delas, disse Edwards, ou escreveu Edwards: resolvi nunca perder um momento sequer, mas aproveitar todo o meu tempo da forma mais vantajosa que eu puder. Outra, resolvi que enquanto eu estiver vivo, viverei com todas as minhas forças. Outra resolução, resolvi que ao sentir alguma dor, pensarei também nas dores do martírio e do inferno. Outra, resolvi que viverei do modo como desejaria ter vivido, se um dia eu estivesse no leito da minha morte. Profundo isso, né? Já parou para pensar naquilo que você vai lembrar quando você estiver no leito da sua morte? Tipo, aquela vontade de tomar um milkshake, aquela oportunidade de sair novamente com seus amigos para comer uma pizza. Nunca deixe de fazer aquilo que você desejaria fazer quando você estivesse no leito da sua morte. E por último, essa é a primeira resolução, a maior, mas a que eu mais me identifico. Resolvi que farei tudo o que considerar ser mais importante para a glória de Deus e para o meu próprio bem, ganho e prazer, por todo o tempo em que eu viver, sem levar em conta quando, quer seja agora ou num futuro muito distante. Resolvi fazer tudo o que eu pensar ser o meu dever, principalmente para o bem e proveito da humanidade. Resolvi fazer isso, sejam quais forem as dificuldades que eu encontre, ainda que elas sejam muitas e grandes. Que a nossa vida seja repleta de resoluções, resoluções que nos tornem homens e mulheres valorosos diante de Deus e diante dos homens. Que a nossa vida não seja para o sucesso, mas para alcançar aqueles que necessitam. E que nós possamos ser a chama de talvez um novo avivamento no nosso meio, através do estudo substancial da palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo privilégio de ter os escritos de Jonathan Edwards em nossas mãos, de ver a história que ele escreveu e de saber, ó Deus, que com o intelecto que o Senhor nos deu, com o talento que o Senhor nos deu, com a sabedoria e a inteligência que o Senhor nos deu, nós também podemos alcançar lugares como Ele alcançou. Nós oramos por um novo avivamento no nosso meio, um avivamento genuíno, baseado na palavra do Senhor. Que o Senhor comece um avivamento no nosso meio, entre nós, ó Deus, na nossa célula, na nossa tribo, e que nós possamos, ó Deus, ser fruto, ó Deus, de uma nova geração que de fato te busca, não pelo sucesso, não pela visualização, mas pelo que Tu és. Nós oramos, ó Deus, porque cremos que o Senhor está no nosso meio, que essa biografia seja implantada em nossos corações, para que as nossas resoluções de vida sejam também, todas elas, conforme o Teu Espírito. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém, amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor possa ter
te dado graça de estar conosco até o final de mais esse podcast, de mais essa palavra, de mais esse episódio dessa série, e que essa graça de Deus esteja te ajudando a continuar conosco nos novos episódios que virão. Que Deus te abençoe.